Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda é muito jovem para ver o Harry Potter pelado no meio de uma estação de trem, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 35º capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, King's Cross. Lembrando que nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas até hoje. Então, se você ainda não sabe que o Harry Potter morre, mas volta à vida, não adianta reclamar que a gente deu spoiler, até porque esse livro saiu já faz 18 anos, enquanto estamos gravando. Meu Deus! Eu sou Luísa Zanferdini e acordei pelada aqui no meio do nada. E eu tô aqui com o Junior Code, que já tá encolhido debaixo de uma cadeira, gemendo e choramingando. Amigo, o que rolou? Amiga, se não fossem esses adolescentes fedelhos intrometidos e aquele cachorro idiota. Mas, porra, eu sou a figura choramingando embaixo do banco. Tá foda, hein? E a gente tá também aqui hoje com a Tamires Garcia, que apareceu pra esclarecer todos os mistérios da nossa vida de uma vez. Aparecia assim, plá. E aí, descobri que faz 18 anos que saiu esse livro. Gente, estou passada. A Tami é o Dumbledore. A Tami é o Dumbledore, eu sou o Voldemort. É porque só tem 3 pessoas nesse capítulo, gente. Tá bom. É difícil, né? Mas, mentira, na verdade, hoje temos uma convidada muito especial. Não estamos sozinhos aqui no Além. Estamos aqui hoje também com a Beatriz Masson. Seja muito bem-vinda. Oi, gente, obrigada. Eu achei muito interessante, assim, eu aparecer justo no capítulo do Além, porque eu tô sumida no mundinho Harry Potter já tem algum tempo, brincadeira. Então, quem apareceu pra esclarecer todos os mistérios da nossa vida foi a Bia. Então, não sei, não. Fica aí o questionamento, é isso, achei providencial eu aparecer justo no capítulo do Além. Amei. Obrigada pelo convite. A Bia, como alguns de vocês devem se lembrar, já participou de alguns episódios. E, Bia, conta um pouquinho pra quem ainda não te conhece, quem é você na fila do pão do Harry Potter? Eu sou eu na fila do pão do Harry Potter. Pois bem, gente, eu sou a Bia e estudo Harry Potter academicamente há quantos anos? 12. Eu faço doutorado sobre a obra. Hoje eu tô no doutorado. Das outras vezes que eu já participei aqui do podcast, eu tava no mestrado, aí teve vezes que eu já tinha terminado o mestrado. Eu tive presente na internet por algum tempo, principalmente durante a pandemia, com um perfil no Insta, o Bia Lendo Harry, que era um perfil de divulgação acadêmica mesmo, do meu trabalho e de outros pesquisadores que estudam Harry Potter na academia. Tive o Clube do Livro, o Sessão Reservada, que teve 2 temporadas de leitura bem interessantes, onde a primeira foi uma temporada só de releitura de Harry Potter. Então, assim, devo me considerar uma especialista na obra porque tenho trabalhado com ela já há muitos anos na minha vida. Hoje estou mais resguardada nas minhas aparições online, mas continuo pesquisando, inclusive ano que vem a defesa vem aí, me tornarei doutora em Harry Potter. Brincadeira, doutora em letras, mas vou me considerar doutora em Harry Potter. Com a especialização em Harry Potter. Ela resolveu seguir os conselhos dos haters e resolveu ler outros livros. É isso aí. Bom, estamos aqui no Além com uma pessoa especialistíssima em Harry Potter. Para falar sobre aceitar a morte, vilões burros, varinhas incompreendidas e muitas, mas muitas explicações sobre as conexões entre Harry e Voldemort. Code, já que esse é um dos últimos episódios da casa, vamos matar a saudade de como que os ouvintes podem entrar em contato com a gente? Sim, vamos entrar em contato com a Casa Elefante através dos nossos canais de contato, como por exemplo o Telegram, que você pode acessar indo no seu navegador e digitando t.me/o Grupo Elefante. Lá a gente fala sobre os episódios, fala sobre Harry Potter, notícias, tem umas tretinhas legais de vez em quando. A gente tem também o nosso servidor do Discord, que a gente se reúne às vezes pra falar besteira, às vezes comentar também da obra. A gente tá jogando RPG agora, diferente do último episódio, que disseram que a gente não jogava. Mentira,
tá? Danilo, você tá espalhando falsas notícias, pra variar, né? Mas enfim. E a gente também tem as redes sociais, principalmente o Instagram, que você pode ir lá, né? Dar uma moralzinha pra gente, curtir nossos posts e deixar um comentário também. Mas, se você quiser participar do Metendo a Colher, o último Metendo a Colher que vai haver, quando a gente acabar, né? Finalmente o 7º livro, você pode participar através de mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br ou você pode interagir através do grupo do Telegram, né? Usando a hashtag feedback. Vai querer perder? Duvido. E agora vamos pro duelo de resumos, que é quando os participantes tentam resumir em 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor tem o direito de trazer um tema pra gente iniciar a discussão do episódio. Gente, meu último duelo, eu estou emocionated. Ai, vai ser maravilhoso encerrar com eu vou ter que me preparar aqui psicologicamente. Você tem 30 segundos pra se preparar. Ok. A Bia vai ter o direito de escolher quem vai começar fazendo resumo, então não vamos ter dado hoje. Ninguém tem dado em casa. Ah, eu queria ter dado. Desculpa. Além disso, ela também vai poder escolher o vencedor do melhor resumo. Então, Bia, tá nas suas mãos agora. Tá bom. Eu quero que o Code comece. Meu Deus! Por gentileza. Mas aí então ela tem que escolher a ordem inteira, porque são 3 pessoas. A Luísa vai fazer também, né? Não vou participar, não. Não? A Luísa, poxa, eu só escolhi rostear. Eu só escolhi rostear porque eu não queria participar. Eu não vou participar. Eu sou o treino. Eu só direciono, Você acha que você vai fazer entendeu? o seu último episódio sem participar do duelo, Luísa? Não, senhora. Meu Deus, se o chefe mandou, a gente obedece, tá bom. Exatamente. Então eu vou escolher a ordem assim. O Code primeiro, a Tami depois e a Luísa por último. Pode ser? Pode. Pode. Não Você tem que manda. escolha, né? Pegar minha prancheta para fazer anotações daquelas, né? Professoral. Ai, meu Deus. Eu vou ser avaliado por uma doutora. Doutoranda em resumos de Harry Potter. Sem pressão, né? Vamos lá. Junior Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo King's Crossing 3, 2, 1. Abrindo os olhos, tudo branco. Começo a me movimentar. Onde estou? Será que eu existo? Estou pelado? Quero roupas, tenho roupas. Começo a andar. E aí vejo um velho se aproximando. É o Dumbledore. E aí a gente começa a conversar sobre várias coisas. Sobre a lealdade das varinhas. Sobre a personalidade do Voldemort. Sobre as coisas que deram errado, deram certo no plano. E aí eu percebo que eu tenho agora a possibilidade de retornar. Porque eu resolvi me entregar. Acabou! Achei Achei filosófico. poético. Eu resolvi fazer diferente nesse último resumo, assim, só pra, né? Primeira pessoa ali, Harry Potter em primeira pessoa. Muito bem. Tami, Oi. você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo King's Crossing 3, 2, 1. Tá. O Harry acorda e aí ele tá pelado. E aí ele fala, meu Deus, onde estou? E aí ele não vê nada e ele vê um negócio estranho e fala, nossa, queria estar vestido. E ele bota roupas, porque ele não tinha roupas. Ele não tinha cicatriz também. Ele fala, ué, o que tá acontecendo? E aí aparece o Dumbledore assim, Harry! E aí ele fala, caraca, onde que eu tô? E aí o Harry faz tipo, e aí, Dumbledore, você apareceu pra me dar as respostas? Quais são as respostas? E ele começa a falar sobre a conexão do Voldemort, um monte de conexão, e o sangue, e o... que mais que ele explica? Ele explica várias coisas. E aí o Harry fala, e aí, agora que eu faço a minha vida? E acabou. Ai, sempre entregando, Tami, arrasou. Meu Deus. Muito Tá vendo? bom, Tami. É por isso que eu tentei fazer uma coisa diferente, porque só assim que eu teria qualquer chance de bater a Tami e nem fazendo. Eu juro que eu tentei fazer um pouco diferente, mas não deu certo no meio do caminho. Nunca ficarei calma Muito até bom. o último dia. Até o último dia. Luísa, agora você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo King's Crossing 3, 2, 1. O Harry acorda pelado e aí ele começa a ver um bicho lá meio morto, meio gemendo, ensanguentado. Aí ele encontra o Dumbledore. Meu Deus, mas Dumbledore, você não tava morto? E aí eles começam a discutir sobre todas as questões que o Harry já teve a vida inteira. E o Dumbledore continua fazendo mistério. E... meu Deus, eu não tava preparado pra fazer esse resumo. E aí, eles ficam indo e voltando nos assuntos, e relíquias, e Horcruxes, e ex-namorados do Dumbledore, e Harry vai morrer, não vai, Harry pode voltar à vida, não pode, e varinhas, e tantas questões. Ex-namorados e varinhas. E pense, Harry, pense. Muito difícil, olha que eu fiz a pauta.
difícil eu acho que porque todo esse mundo capítulo- ganhou aquele, né? Esse capítulo, ele é muito profundo, pra resumir. Ele é um capítulo verdade. muito filosófico, ele é muito difícil de ser resumido, É. eu acho, E muito na minha longo, né? opinião. Porque Sim. se Mas- fosse pra resumir do que se trata esse capítulo? É. Harry no limbo, trocando uma ideia com Dumbledore só sobre se ele É. vai e se ele fica. Meio should I stay or should I go? É Totalmente. sobre. É né? isso. Esse é o novo nome do capítulo, inclusive. Should I stay or should I Should I go? stay or should I go? Exatamente. Bia, e agora cabe a você escolher quem é o vencedor dessa rodada. Olha, gente, eu acho que todos os três competiram muito bem, tá? Com diferentes níveis aí de linguagem e primor estético, né? Teve aquele que foi pro lado, né, mais filosófico, teve a pessoa que tentou tuchar a maior quantidade de informação possível no resumo, e também teve as pessoas que ressuscitaram ex-namorados, e isso é muito importante. Tendo em vista, né, como a importância desse capítulo e a qualidade resumística dos três, eu dou o prêmio de vencedor para os três, porque eu não Aí fica difícil. Eu acho muito bem. válido. Eu acho que, né, último capítulo de nós três, eu acho, né, acho que vou estar aceitando, tá Vou dividindo esse aceitar, prêmio é aqui. isso. Eu queria só pontuar que todas as pessoas que resumiram, elas se atentaram, todas as três, elas focaram muito no fato do Harry estar pelado. Eu acho essa informação, assim, é muito, muito interessante. Foi uma informação que se destacou. Explica. Sim. É uma imagem que ficou fixa na cabeça de todos que leram Uhum. aos 12 anos, certo? Com certeza. Imaginar. E aí depois a gente pôde ver a realidade quando ele fez a peça Ecos. Verdade, algum dia Verdade. do Daniel. Mas assim, o meu highlight, assim, eu deveria dizer que foi o momento do resumo da Tammy, em que o Harry olha, que ela disse, né, que o Harry olha para frente e vê o Dumbledore, e eles falam assim, "Nhaê". Eu achei muito relevante a sua trilha sonora pro meu resumo. Muito grata, coisa. Harry acorda nu em um local estranhamente agradável e irreconhecível. Roupas surgem magicamente e aos poucos o garoto percebe que está numa espécie de King's Cross celestial. Perto dele há uma criatura bizarra gemendo debaixo de uma cadeira, e seu impulso é tentar ajudá-la. Dumbledore aparece avisando o garoto de que aquele ser já está perdido e que não há como ajudá-lo. Harry e seu eterno mentor entram numa discussão longa e esclarecedora sobre todas as dúvidas que o diretor lhe deixou para remoer antes de morrer. Harry descobre que, graças à ignorância de Voldemort, conseguiu mais uma chance de viver e decide agarrá-la para poder acabar logo com toda a palhaçada do Lorde das Trevas. Eu Gente, acho que essa frase toda resume palhaçada. o livro, inclusive. O Harry veio pra acabar com essa palhaçada aqui. Ai, ai. De nada. Bom, então a gente começa esse capítulo, né, com o Harry pelado, como ninguém citou ainda, precisa citar, né? Caso que vocês ele não tenham estava notado nu. ainda, né? É. Ele tem o seu momento penso, logo existo, meio acordando chapado e percebendo que ele existe, e ele tem tato e paladar. E aí a gente já começa a se questionar. Acordar pelado no limbo celestial significa que ele nasceu de novo? É uma pergunta que aparentemente ninguém se importa em responder. Não, a gente tá pensando uma coisa profunda. calma, não é uma pergunta fácil. Eu acho assim, a gente se importa, porque todo mundo mencionou que ele estava pelado, né? Exatamente. Ninguém Tem uma quer coisa que a acordar. gente se importa, é com a nudez Tá de Harry claro Potter. que é uma pergunta que importa. Mas eu... Eu acho que é uma chance, né? Uma chance nova, assim, tipo, gatos que têm 7 vidas, sabe? O Harry tinha 2. Ah, eu acho que ele tinha mais de 2, Talvez hein? ele tivesse 7. Sobreviveu. É. Ele sobreviveu. Eu vou até perguntar pra vocês, fazer aqui um momento... Show do Galeão fora de época. Quantas vezes o Harry sobreviveu a uma maldição da morte? Quem saberia me informar? Acho que umas... Foram Pera, 3, né? umas... Maldição da Morte foram 3. Maldição da Morte. Não, foram 2 só Um mesmo. ano. Foram 2, com um ano e essa. Olha só, quando ele era bebê, Ah, no quarto Isso. livro, quando ele duelou contra o Voldemort, Mas ele foi a Maldição da Morte mesmo? Não. foi, só que a varinha salvou, né, com o Prior Encantado e não sei o que, não sei o que lá. Prior então são 2 aí. Essa
E aí, no fim desse livro, né, Capítulos Sim. Vindouros, Não, e ainda tem uma no também começo tem desse livro outra. também. Quando ele tá na vassoura É. lutando contra o Voldemort, a varinha também salvou ele de novo do vale que dava. Nossa, então a gente tá bem ruim de 5 conta. vezes. 5 vezes. Então, E se a gente contar os filmes, tem também o Lúcio Malfoy tentando dar uma vara no Harry no final do segundo Exato. filme. Exatamente. E se Aquele não me engano, momento a amada. Bellatrix... Maior ataque de pelanca da história do cinema. Maior chilique. Foi coerente, pelo menos. E Chilique também, de bilionário. Né? Foi só matar esse moleque aqui na escola, né? Sei lá, foda-se. eu não sei se é fruto da minha imaginação, mas eu tenho a sensação que a Bellatrix também ameaça lançar uma lavada nele na Ordem da Fênix. Mas dos que foram disparados, acho que foram esses 5. E assim, o Harry, assim, que ele tomou de verdade em si, né? Acho que foi só esses 2 mesmo, né? Do primeiro lá, do primeiro que ele era bebê, e agora que ele se entregou. Então, eu pensei em 3, mas a minha resposta de 3 depois eu lembrei, porque o que eu lembrei foi o do Cálice. Mas justamente eu acho que quando ele foi atingido e realmente morreu e não morreu, foram essas duas só. Essas duas. Tinha um Ele ano não e tinha agora. nenhum escudo ali, né? Verdade. Exatamente. Nenhuma outra fonte não mágica de proteção ali. E aí ele... Eu acho interessante porque a gente não sabe sobre o pós-vida no mundo bruxo, né? A gente não sabe sobre o pós-vida em nenhum mundo, né, no caso. Pelo menos que... Mas no mundo bruxo também existe esse mistério. Eu acho legal que existe esse mistério, né? Porque ele reflete o mistério do mundo aqui de fora. Então, esse lance do Harry, tipo, acordar desse jeito, acho que remete bastante, sim, a essa questão de um nascimento, né? Tipo, aquela questão de sensorial, né? Imagina um bebê descobrindo, assim, acho que os seus sentidos, né? E perceber que ele tem uma matéria, um olho pra abrir, um chão pra pisar. Eu acho muito interessante essa construção, inclusive, que é de ele recuperando os sentidos e recuperando a consciência, né, de si. É muito bem construída essa narração uma consciência de individualidade, né? Uhum. Eu não que faz ele ser ele. Sabe, assim. Tipo a essência desejo dele. roupas. Isso, então as roupas aparecem, sabe? É interessante. Uma coisa que eu também percebo, e eu não sei se faz sentido, vocês me digam se eu tô viajando, eu imagino, né? Nunca passei por isso. Mas quando acontece uma explosão, ou alguma coisa assim que deixa a gente desnorteado, eu imagino que seja parecida essa sensação também quando você recupera a consciência. Alguma coisa assim, tipo, sei lá, o ouvido zumbindo para de zumbir, você começa, tipo, a perceber os sons ao redor e o olho ainda tá meio... Imagino que seja alguma coisa assim, tentando lembrar onde você tá, tentando lembrar o que aconteceu. Se é real, se é sonho. Uhum. Imagino que seja alguma coisa assim. E no ápice, lembrar quem você é, né? Quem você é, como você chama, qual, né? Enfim. Sim. Concordo. E essa é uma ótima questão, né? Se é um sonho ou realidade, porque todo esse limbo aí abre várias questões pra gente, né? De onde ele tá. A gente é legal a gente existe. discutir agora, embora essa seja a última frase, né, do capítulo, que está tudo acontecendo na sua cabeça, mas não significa que não é real. Mas a gente pode adiantar um pouco a discussão, porque eu acho muito interessante mesmo o que o Cody começou a falar sobre a questão de o pós-vida, né, no mundo bruxo. Mas eu não sei se aqui é exatamente o pós-vida, porque parece que é do Harry. É como se fosse... Eu não sei explicar, mas eu acho muito legal, porque tem algumas mitologias antigas que falam um pouco sobre esse tipo de lugar, que é meio que a sua mente, como se a sua mente existisse num lugar fora, e fosse a sua alma também, e algo assim. E eu acho que esse lugar é um pouco isso, não é um limbo universal, é meio que o Harry, só que é o Harry em forma de alma, e aí por isso que tá lá dentro o Voldemort morrendo, porque tava meio que ali, aquele pedacinho de alma tava lá também. Então o Harry chega e aquele pedacinho lá tá morrendo, mas ele tava lá a vida toda. Eu acho esse lugar muito legal, eu queria saber o que vocês acham dele. Ele tá tipo no Divertidamente lugar meio que dentro do dele mesmo, né? Mas não é na mente dele, é como se fosse uma mente no lugar que não ele material. É, né? Como se ele fosse o lugar. E aí aquela representação do corpo dele fosse a mente. Só que eu acho interessante porque aí a gente tem a questão sensorial, né? Que envolve a questão do corpo. E aí se fosse um espírito ou a mente, como que eles teriam essas sensações, né? Mas é isso, porque daí você materializa também ao mesmo tempo, assim. Você é um corpo, mas o corpo dele não tem a cicatriz. Então isso também é uma pista estranha. A questão de as roupas aparecerem. Quando a gente tá em sonho, normalmente o que acontece é o contrário. O sonho, ele é um desafio. Então você tá pelado no sonho, é assim,
você se sente vulnerável e as roupas não aparecem magicamente, às vezes muito pelo contrário. Então demonstra que não é exatamente um sonho, é uma construção da psique dele. Às vezes, né? Tem sonho que às vezes a gente... Quando eu pelo menos percebo que eu tô sonhando, que é muito raro e é muito bom isso, porque aí eu meio que consigo controlar um pouquinho as coisas ao redor, acho legal. E essa questão também é muito interessante quando a gente para pra pensar que, e se fosse um sonho, ou se fosse tudo acontecendo realmente na cabeça do Harry, né? Como que você explica, Tami, que o Dumbledore sabe coisas que o Harry não sabe? Ou será que ele não disse nada que o Harry não soubesse? Mas então, justamente é por isso que eu acho que são evidências de que não é um sonho, que não tá acontecendo na cabeça do Harry. Mas é como se fosse um pedaço do plano... Porque a gente dá a entender, né, que existe um plano espiritual no mundo bruxo pela existência dos fantasmas. Então a gente sabe que tem uma alma, e essa alma vai pra algum lugar e tudo. Mas, ao mesmo tempo, não parece que o Harry foi pra lá. Parece que ele ficou na King's Cross, exatamente. Ele ficou ali e aí... Ele não pegou o trem, né? O Harry... o Dumbledore apareceu, porque ele meio que foi pra lá. Mas... Entendeu? Então, aí ficou num lugar ali... Não sei, eu imagino realmente um limbo em que só o Harry tava, que era uma estação mesmo. Por isso que chama King's Cross, sabe? A minha interpretação da frase final é, né, tipo, e se isso tá acontecendo, só porque isso tá acontecendo na sua cabeça não significa que não é real, eu acho que é uma indicação, pra mim pelo menos, né, eu sei que isso tá aberto à interpretação, que isso está sim acontecendo na cabeça do Harry, né, e que o que ele vê e o que ele conversa do Dumbledore, talvez sejam coisas que ele soubesse já que estão no subconsciente dele e tudo mais. Talvez a gente possa procurar alguma coisa que é o caso, que o Harry não soubesse. O Dumbledore realmente traz outras informações. Não, pois é, só que a gente tá no mundo mágico, né, e aí pode ser que ele pode ter absorvido isso também. Eu duvido, a gente pode discutir, mas eu duvido, por exemplo, que a alma de verdade do Dumbledore veio lá do além, sabe? Tipo, parou de fazer lá o que ele estivesse fazendo. Mas aí você não acha, então, que a Pedra da Ressurreição trouxe, de fato, as pessoas pro Harry também? Era tudo na cabeça dele? Eu ainda acho que a Pedra da Ressurreição, ela traz uma... Uma impressão, uma imagem. Pra mim é esse exatamente. mesmo tipo de imagem que veio o Dumbledore agora. Mas ainda assim é o Dumbledore. É a alma dele. Mas pode ser o Dumbledore que tá no Harry, sabe? Eu acho que, como todo mundo que a gente interage, fica na gente. Você tá me chamando de ateia, mas você tá sendo mais ateu que eu. Esse Dumbledore, ele não é tão diferente do Dumbledore do quadro, que dá conselhos. Esse Dumbledore pós-mortem, assim, na minha cabeça, pelo menos é. Ele não é esse Dumbledore que aparece pro Harry, não é um Dumbledore tão diferente do Dumbledore do quadro. Eu sei, exato. E tanto é que, se não me falha a memória, e aí talvez eu esteja me adiantando, quando tudo termina... Agora eu não sei se eu tô confundindo as coisas, gente. Isso pode ser cortado depois. O Harry não vai lá no quadro da sala do diretor? Sim, ele fala... Devolver? E o Dumbledore o recebe com lágrimas nos olhos? Sim, como se ele soubesse fala de que ele tudo jogou que a pedra na floresta, tudo. Ele fala assim, claro. Isso. Uhum. Então, pra mim, eu tô meio que com a Tami aí na concordância, na discussão da questão, assim. Eu acho engraçado que o Cody é muito cético pra discutir Harry Potter, porque, assim, é um livro de magia, mas o Harry que comanda esse ambiente, né, tanto que o que ele pensa se materializa, então as roupas e tal. E tem uma hora que o Dumbledore até fala, tipo, é você que tá decidindo aqui, a festa é sua, né? É você que decide o que acontece aqui, justamente por isso que eles estão em King's Cross, que é basicamente o limbo do Harry, é a rodoviária do Tietê. A Avenida Central do Brasil. Eu gosto de pensar que o Dumbledore, por esperar que isso já fosse acontecer, né, que essa segunda chance do Harry fosse acontecer, ele já tava, sei lá, na porta dos limbos ali, esperando o Harry ir parar lá pra conseguir conversar com ele. Porque, assim, se ele conseguiu acessar esse lugar, então, teoricamente, qualquer pessoa que já tinha morrido da vida do Harry conseguiria chegar ali, né? Sei lá, é uma questão muito confusa e eu acho que essa é uma questão, assim, eu acho que, obviamente, isso é um recurso narrativo, né? Porque eu lembro, acho que eu já comentei isso no podcast, de pensar assim, gente, no sexto livro, o Dumbledore morreu, quem que vai explicar tudo no final do próximo livro? E aí deram um jeito do Dumbledore explicar tudo no final do último livro.
Então, assim, óbvio que qualquer pessoa poderia, inclusive, ter vindo. A mãe, o pai, os Sirius, que já tinham vindo, né? Podiam ter aparecido de novo. E aí, deu certo, uhul! Sabe? Enfim. E não verdade, foi né? o Dumbledore. O Dumbledore não aparece quando o Harry usa a pedra pra morrer, né? Só que ele aparece agora. Mas aí é que tá, porque, assim, quando eu sou cético, observando uma série de fantasia, eu acho que a ideia do cético não é tipo que não existe nada, não sei o que, não. É mais que assim, eu tomo um cuidado só de não dar pulos lógicos, assim, sabe? Ou tentar trabalhar com o que a gente tem. Tipo assim, isso foi dito? Beleza, isso não foi dito, aí você pode dizer que... A gente pode simplesmente acreditar que dá um jeito pra fazer aquilo acontecer, ou não. Nesse sentido, mais ou menos, que eu tô pensando aqui. Tipo, a gente tem informações no mundo mágico que a gente trabalha de Harry Potter pra saber se existe realmente, né, uma possibilidade do espírito da pessoa que já morreu voltar de fato. Talvez, acho que sim, né? Acho que é aberta a interpretação, né? Tanto é que volta usando a Pedra da Ressurreição. Então, eu não acho que fica tão aberta a interpretação por causa da existência dos fantasmas. Se os fantasmas existem, necessariamente as pessoas têm alma, e essas almas vão pra algum lugar ou não vão e ficam na Terra. Não, eu acho que a existência das almas é garantida já no mundo do Harry Potter. Bruxo é mais óbvio que esse pós-vida existe, porque ele tem esse recurso. E também... Desculpa, Cami. Pode falar. Eu tinha terminado. Não. Tem alma, né? Se tem Horcrux, tem alma, tem né? alma, Se a alma pode ser cindida, né? Então quer dizer que tem, né? Sim. E se tem um lugar pós-morte... Eu sempre me filiei muito à ideia, e aí partindo do pressuposto que do gênero, vamos colocar entre aspas, do subgênero de fantasia ao qual Harry Potter responde ou pertence, isso aí também vai da visão teórica de cada um, que é a chamada baixa fantasia ou fantasia urbana, que tem entrelaçamento com o nosso mundo. Partindo desse pressuposto, é óbvio que, na minha visão, teria ali alguma correspondência entre céu, inferno e o purgatório, né? E um limbo, ou que a Rowling fosse criar dentro da Constroia uma correspondência a esse pelar-pecar. E eu acho muito genuíno, por exemplo, quando o Code fala que ele procura correspondências com outras coisas que indiquem um limbo ou uma correspondência com as criaturas, pessoas ou almas que já se foram para buscar legitimar essa interpretação. Mas eu também acho que, às vezes, e aí eu vou ser bem da literatura, assim, falando aqui agora, eu acho que esse capítulo, ele é uma provocação. Pra suscitar esse monte de pergunta que a gente tá fazendo aqui. Sim. E eu também acho que eu acho muito simbólico o limbo do Harry ser uma estação de trem, que é esse lugar de passagem, de transição, né, como a rodoviária, como o aeroporto e coisa e tal. Acho simbólico que seja para dentro da obra King's Cross e da importância de King's Cross para dentro da história, mas é simbólico que seja uma estação de trem também de um modo mais geral, assim. E fazendo uma provocação, eu acho que esse capítulo é um capítulo muito, muito fora, assim, narrativamente falando, a construção dele é uma coisa bem descolada do estilinho Rowling de escrita, eu acho, sabe? Principalmente o começo, ele não dá resposta. Dá várias. Mas cria as novas, várias, né? Pra narrativa, né? Ele fala da narrativa, mas pro capítulo em si, né? Até porque esse é o objetivo do capítulo. Não, exato, fornecer respostas. Dar respostas que o Harry precisa para continuar o joguinho de charada e de caça dele e de finalização da história em si. Mas num outro sentido, ele não dá. E eu acho muito interessante que ele não dê, sabe? Sim. Da gente se questionar mesmo. Como que é o céu, como que é o inferno do bruxo, como que é o limbo, como que é o meio do caminho, sabe? Na nossa realidade mesmo, a gente não tem essas respostas e nunca vamos ter, né? Então, não tê-las aí só dá mais uma camada de realidade, assim. Pra eu gosto muito que Harry Potter faça essa correspondência com a nossa dúvida também, né? Mas eu acho que, diferente do nosso mundo, eles têm pessoas que já foram e que poderiam voltar e contar, sabe? Pelo menos que seja confirmado, né? No nosso mundo tem gente que fala que já voltou também, mas enfim. Não, mas era o que eu ia falar, Os então, pra complementar. dizem que eles nunca foram.
Não, eu não digo o fantasma, eu digo o pessoal. Eu digo justamente o Dumbledore aí e as pedras da ressurreição, as pessoas que voltam. Tecnicamente, a gente deveria saber como é que. De onde a gente tá tirando aquelas pessoas. Alguém deveria ter estudado isso. Quando o Nick quase sem cabeça fala com o Harry pergunta, quando o Sirius morre, né? Que o Harry vai conversar com ele, tudo. Ele fala meio que assim, os fantasmas, eles vão pra um lugar e eles têm a opção de seguir ou não. E ele fala lugar. um pouco Tipo assim, que ele sentiu que ele foi... Eu acho que ele fala que ele foi covarde, pode me corrigir se eu estiver errada, mas alguma coisa assim. Isso, que ele se sentiu covarde e ele não quis, coragem. não teve coragem de seguir. E aí o Harry acaba tendo a mesma atitude aqui. Ele também não quer seguir, mas não por falta de coragem. Então tem esse paralelo, eu acho, também, assim. Mas me parece que é esse o lugar em que é um lugar mental, é um lugar das almas deles, que essa alma, então, vai escolher pra onde ela vai no pós-vida. Ele fala que é uma escolha deliberada ou que é uma coisa mais... Eu tinha interpretado como uma coisa mais subjetiva, assim, tipo que... Sabe, que é uma coisa que... Não que a pessoa é dada uma escolha, de fato. No momento porque, que assim, a gente lê aquela cena com o Nick, essa é a interpretação que vem. Mas aí a gente vem pra essa cena agora, em que esse lugar tá aqui, né? É porque racionalizando um pouco, né, eu, infelizmente eu vou ter que fazer isso aqui, é que, assim, imagina, se você acredita, não sei se os bruxos acreditam, né, em céu e inferno, em consequências e tal, se você morre em algum momento, por exemplo, que você tá deixando coisas abertas, né, sei lá, uma família que precisa de você, ou que você fez um monte de coisa errada na vida, muita gente ia escolher voltar mesmo, porque, tipo, daqui eu não quero ir pra um lugar pior, ou então eu tenho que resolver as coisas, então nem sempre é covardia também, né, acho que é, também tem um juízozinho de valor que a narrativa coloca... como se a coragem fosse uma coisa, fosse a única alternativa pra... a única coisa louvável de se fazer. Mas ninguém tem a mesma chance do Harry, que é voltar e de fato continuar vivendo. Porque as pessoas voltariam como fantasmas, né? O Nick volta como fantasma, ele não volta. Não volta. As pessoas não têm a opção de simplesmente voltar, né? O ponto todo, eu acho, é que tem um momento em que a sua alma precisa seguir em frente. Eu acho que esse é um pouco o ponto. E aqui, o conflito não tá nesse lugar, porque o Harry sobreviveu, né? Porque o Harry tá vivo, então ele pode voltar de fato. E o que você falou do Sirius também, agora eu fiquei pensando. É interessante ele voltar quando o Harry gira a pedra, porque teoricamente ele caiu pelo véu, né? E pra onde esse véu leva? Tanto o corpo da pessoa quanto a alma dela. O véu, socorro. Sim. Então, o véu é outra dessas simbologias meio que limiares, né? É o atravessar o véu e tal. E eles escutam, o Harry escuta as vozes no véu, o aluno escuta as vozes, o que casa mais uma vez com isso que a gente tá falando aqui das almas, dos bruxos e tudo mais, né? Então, eu acho que é uma outra forma, um mistério da narrativa, como a própria morte, um mistério, certo? Mas é uma outra forma da gente enxergar como que a obra constrói esses mistérios em torno da morte dentro dela mesma. E o mistério que precisa continuar sendo um mistério, né? Que essa é a graça. A gente especula pra poder trabalhar um pouquinho de interpretação e especular também sobre os nossos próprios valores e tal. Porque, assim, eu imagino, assim, se eu fosse fazer... Se tivesse que escolher uma interpretação para pro pós-vida de Harry Potter, eu imaginaria que seria uma coisa mais panteísta, assim. Talvez eu tô tirando isso da minha cabeça, assim, né? Tipo, panteísta não, mas sabe aquela coisa meio a força, sabe? Que quando você morre, a sua alma meio que vira o todo, alguma coisa assim, aí você ainda existe, mas você existe naquelas pessoas que você impactou, naquelas pessoas que estão, sabe? E de alguma forma você pode ajudar elas, ou pode até mandar, de certa forma, algumas impressões pra elas, talvez como o Dumbledore manda pro Harry algumas coisas que ele não sabia e ainda tá na cabeça dele. Porque, sabe, eu não sei se a gente tem informação suficiente pra imaginar que existe, por exemplo, um céu, um inferno, um paraíso, alguma coisa assim, né? Mas pode ser que tenha também, a gente só não tem essa informação. De qualquer forma, acho que qualquer coisa que ela explicasse aí ia desagradar tanta gente que ela preferiu deixar. E também foi a melhor escolha fazer. Eu acho que tinha o objetivo de explicar. O que eu discordo de você, Cody, e pensando até assim, tentando ser tão racional, digamos, quanto você, é que eu acho que tem bastante evidência na saga, assim, pra indicar que existem essas almas. Não tem evidência pra gente saber se tem céu ou inferno, mas a gente sabe que essas almas existem e que elas vão pra algum lugar. Então a construção do mundo bruxo, ela dá um pouco mais de clareza do que a gente tem no nosso mundo sobre o que acontece no pós-morte. Mas o mistério continua, como a Bia falou, continua assim. E aí, mas o que é? O que tem depois? O que tem atrás do véu? Onde estão essas almas? Isso realmente não responde. Mas eu acho que responde sim que tem, sabe? Que tá lá.
Até porque o Dumbledore fala, né, que eles estão olhando ali o Voldemort em situação de barril, e o Dumbledore fala que o Voldemort tem mais a temer de ter que voltar para aquele lugar ali do que o Harry. Então, assim, independente de tudo que eles fizeram, eles vão pro mesmo lugar, o que é meio injusto, se for parar pra pensar, assim, índoles das pessoas. Mas sabe uma coisa também que eu posso trazer pra... nossa visão de mundo muito cristã, né? Não adianta a gente ter essa visão de mundo ocidentalizada e cristã, né? Quando eu falo de céu, inferno, purgatório, eu acho importante a gente colocar aqui que eu tô colocando a lente da visão de mundo ocidental cristã que a gente tem e que a obra tá Exato, era o que eu ia falar. Não é necessariamente a gente, a própria autora tem. E ela meio que inevitavelmente coloca ali, sim. E então, de ela fez alma, muito bem salvação de escolher... de alma, né? Ela fez muito bem escolher essa... deixar desse jeito, porque além de ficar poético e misterioso, também não mexe nessas questões e né, fica bem... ela se livra de desagradar muita gente, né? E uma coisa que eu sempre penso quando escreve o Voldemort ali no cantinho, sofrendo, é que ele tá ali ouvindo tudo que o Harry e o Dumbledore estão falando e surtando, pensando, esse moleque, esse velho, filho da puta, não consigo me mexer. Eu nunca parei pra pensar nisso, porque pra mim, esse fragmentinho de alma ali tá realmente morrendo, sabe? Não é uma questão de ter ou não consciência, mas ele não tá nem ali, sabe? Quando ele tá realmente porque, ele já foi dividido tantas vezes que ele tá tão, né, tipo, virou uma coisa que não pensa direito, só sente as coisas, assim. É tão fragmentado que não... Agora, pra mim, esse fragmento aí nunca teve consciência, não, também. Só um peixe. A questão é que, não, acho que já teve sim, porque esse fragmento justamente era o que estava ligado à alma do Harry. Então, assim, por exemplo, a cena de quando o Harry morreu, né, que não morreu no caso, que a Lilian e o James morreram, a minha impressão é de que a memória que o Harry tem quando isso acontece é do Voldemort, é do fragmento de alma do Voldemort, não do Harry. Não, assim, inclusive ele tá na cabeça do Voldemort, assim, é dito que ele vai andando na rua, pensa em matar uma criança. Eu não sei se consciência tem, mas algum tipo de memória, algum tipo de senso de si, tem. Eu acho que tem, sim. Eu acho que ele tem uma consciência. Não, mas eu não sei se é necessariamente, tipo, se tudo que o Harry tá vendo através do Voldemort é aquele pedaço. Às vezes é só uma conexão com a mente de verdade do Voldemort mesmo, entendeu? Não é, tipo, a entidade em si. Porque eu imagino que, assim, nessa representação desse troço aí que tá choramingando e tal, eu imagino que ele tá só... Eu acho que ele tá só sentindo um monte de coisa, sofrendo, sabe? Uma coisa... que a cabeça tá muito bagunçada. Né? Isso, uma agonia, um negócio. E eu fico imaginando, será que cada uma das Horcruxes do Voldemort tem essa representação, né, também? Esse aspecto, né? Existem 7 dessas, agora, né, 7 dessas por aí, em algum lugar que não queria tanto não morrer que ficou preso pra sempre nesse estado, em algum limbo da vida. Quando no cálice ele fica meio que esse bebezinho, né, só que com menos sangue, assim, então, sei lá, acho que é possível que cada pedaço vai se deteriorando um pouco mais. Assim. Cada um é uma fração do outro, né? E o fragmento da câmara é um fragmento bem... jovem, né? É um fragmento, bem corpóreo, vamos dizer assim, é o primeiro, né? Saudável. É a primeira Horcrux dele. Então... Mas o da câmara é uma representação visual, né? Aquele lá, até, enfim, era isso. Achei que você ia falar que lá, inclusive, é meio gostoso. É gato. Ele é gato. Não, eu ia falar que ele lá, inclusive, anda, fala, né? Sim, duelo. Funcional, né? Exato. Antes da gente só fechar totalmente forte, né? o assunto do tipo, é vida ou não... Que tem um momento que eu tô querendo achar aqui no capítulo, talvez vocês possam me ajudar, em que o Dumbledore fala alguma coisa que aconteceu depois que ele morreu. E isso meio que corrobora um pouco com a minha teoria de que é o Dumbledore da cabeça do Harry, sabe? Misturado com magia e coisas que ele não sabia. Porque, tipo, ou será que esse espírito do Dumbledore, ou o espírito das pessoas que já morreram consegue observar as pessoas assistindo?
É tipo Ah, com aquele assim, negócio certeza olhar ele por tá lá no nós. camarote. Mas aí que tá, será Quando que o Harry dá? traz o Sirius e os pais dele e o Lupin e tal, o Lupin, tudo bem, tinha acabado de morrer aqui. Mas a Lily e o James estão mortos há 13 anos. Se eles não estivessem acompanhando pois os é. acontecimentos, eles vão aparecer lá e falar, ué, fazendo o que aqui? Eu Ele sei, estava assistindo é aquela Big coisa Brother meio... do Harry. Pois é, mas é porque a minha teoria é de que eles são as pessoas que o Harry tá imaginando, entendeu? Não entendi, mas tudo bem. Entendi, eu só não concordo, eu acho. Não, tipo, não, eu sei, pra explicar pra Luiz, pra quem não entendeu, tipo, se eles são a projeção da própria cabeça do Harry, da impressão que essas pessoas passaram pra ele, que de certa forma, né, as pessoas que passaram pela nossa vida deixam uma impressão na nossa cabeça, na nossa vida e tudo mais, e pra quem é espiritualista ou qualquer coisa, tem algumas versões que vão acreditar que é isso que é o espírito, né, o que é isso que deixa na pessoa. Então, não é como se ele estivesse só imaginando a mãe dele e o pai dele. De fato, eram eles, só que através da consciência dele. Então, por isso que eles sabiam tudo que ele sabia, né, até aquele momento. E é por isso que o Dumbledore saberia também as coisas que aconteceram depois que ele morreu. Mas também fica aberto, lógico, a possibilidade de existir essa coisa meio tipo olhar por nós, né? Os nossos mortos, Eu acho eles que ficam mais isso, observando os porque camarotes. os pais do Harry, ele não lembra de nada, né? Na real. Uma coisa que eu fiquei pensando também sobre esse ambiente, né? Só pra gente fechar, é que ele se molda de acordo com o que Harry pensa e sente. Então, acredito que por ele ser a alma que tá inteira ali, esse ambiente responde a ele, né? E não ao Voldemort em si. Mas eu acho que cada um teria o seu limbo, né? E eu acho muito interessante que eles vão parar na estação King's Cross e não necessariamente dentro da plataforma 9¾ que a gente saiba, né? Porque é tipo literalmente o limiar do Harry entre o mundo mágico e o mundo não mágico, né? Foi a primeira vez que ele atravessou do mundo não mágico pro mundo mágico. Acho que é bem simbólico também por essa questão. De repente ele tá parado assim perto no meu headcanon, né? Ele tá parado perto da coluna lá da passagem que dá pra 9¾ Faria sentido. E é pro Dumbledore poder responder pra ele também, tipo, o que eu faço agora? Entra num trem e vai em frente, sei lá. Uhum. Como é que seria o limbo de vocês aqui? Minha casa, provavelmente. Casa Ficar na cama ou sair da cama? A sua escolha. O meu seria uma rede. Mas quando o Dumbledore aparece aí, é engraçado que o Harry tá tomando consciência, né? Ele vê o bicho ali e pensa, putz, que dó, né? Aí já vem o Dumbledore, assim, saindo das profundezas do nada. Meio surprise, motherfucker. E explica que não tem nada que ele possa fazer por aquele bicho, né? E eu fiquei pensando, porra, Harry, mas e aí você queria fazer o quê com esse troço? Você quer salvar o Voldemort? Você quer ajudar o Voldemort? Mas isso também é uma... Não! É o Harry, É o Harry sendo Harry. É o Harry Potter. O Harry, ele tem compaixão, né? Eu acho que isso aí é pra marcar narrativamente, mais uma vez, a diferença entre um e outro, entre Harry e Voldemort. O Voldemort largaria o negócio lá e chutaria, inclusive, pra bem longe. Mas não, o Harry, ele tem compaixão, o Harry, ele tem... Não, o bichinho. Compaixão, né? É empatia. É outro... empatia quando ela não se esvazia de significado. Mas eu acho que é mais no sentido, assim, de ter compaixão mesmo. E é uma coisa sofrendo, né? Um troço, inclusive com características assim meio infantis, então inspira um pouco de pena, pelo menos, né? Agora, aquele não vou fazer só eu acho que tem uma outra questão aí também, que narrativamente a coisa vai se construindo da gente entender que aquilo é um fragmento da alma do Voldemort, mas o Harry não necessariamente entendeu nada do que está acontecendo ali. Então talvez ele nem soubesse que ele salvaria o Voldemort se ele salvasse aquilo, né? Ele tá querendo justamente matar o Voldemort. O filme deixa Voldemort. bem entender, né, que é o Voldemort. E aquele, né, fazer só o cético mais uma vez, né, pra não sair do papel. Como é que o Dumbledore sabe que não tem nada que eles podem fazer pra ajudar aquela criatura? Como é que ele pode categoricamente afirmar isso? Aquele, eu tô brincando, é só uma narração mesmo. Né? É um fragmento mesmo. Acho que ele estudou, fez um estudo pra saber essa informação. Ele tá ali faz um tempo. Sabe tudo, né? Exato, é por isso que ele que veio explicar tudo no final do livro. Assim como o Harry, ele desejou as suas roupas, o Dumbledore desejou saber de tudo e ele sabe. Por que não? Ele tem esse papel, tipo, e aí é um papel narrativo do Dumbledore, responder perguntas, desde do livro 1, ele tá respondendo, não tem nada que pode fazer, então ele é um velhinho barbudo, com cara de sábio, o Harry acata, a gente como leitora acata também,
também, e é sobre. Eu sei, na função narrativa eu entendo, tô só falando diegeticamente, assim, sabe? Aliás, não diegeticamente, falando por fora da diegese. E eu acho interessante também que o Dumbledore, ele aparece na forma pro Harry, que o Harry respeita, né? Que o Harry conhece. Porque eu fico imaginando, se aqui, já abrindo a possibilidade de vocês, né? Que existe um pós-vida, que as almas em si ainda ficam inteiras, vivendo as suas aventuras, assim, de alguma maneira, né? Ainda com o senso de si, individualizadas e tal. Eu imagino que talvez a pessoa não vai necessariamente ter uma forma, sei lá, de um velho, né? Ou a não ser que ela queira. Normalmente, talvez em todas as representações, a pessoa aparece como ela morreu, né? Como ela tava quando morreu. Normalmente, assim, a maioria das representações. Eu acho que faz sentido pra pessoa que ela vai guiar, né? No caso do Harry, que ela apareça da forma que seja interessante pra ele. Eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de Avatar, né? O desenho. E aí os avatares, eles meio que eles escolhem. Isso não é específico, mas fica subentendido que eles escolhem a forma com a qual eles vão se apresentar. Como se fosse assim, o prime da vida deles, o momento que eles acham que é mais relevante pra guiar o avatar 19. seguinte. Um problema que eu vejo um problema não, né? Um problema pra montar a pauta, no caso, foi que esse capítulo ele vai e volta nos assuntos. Então, o Dumbledore tá explicando uma coisa muito importante, aí o Harry fala, mas e o bicho meio morto ali no canto? E aí eles falam um pouquinho do Voldemort. Aí volta pro assunto, respostas. E numa dessas, né, o Harry fala, você tá morto, Dumbledore. E eu tô tentando entender o que isso significa pra mim, se eu tô conversando com você morto, né? Eu tô morto também? E o Dumbledore fica tipo, acho que ainda não, mas você tá no meio do caminho, você pode escolher se você vai querer morrer ou não. E eu acho muito saudável da parte do Harry, né, mentalmente falando, que ele escolhe voltar à vida. Ele tinha obrigações, né? Por isso que ele volta também. Ele quer acabar com a palhaçada do Voldemort, né? Tem que acabar com a palhaçada. Tem que acabar com aquela palhaçada. A grande obrigação do Harry é essa, acabar com a palhaçada, é pra isso que... Pra isso que ele foi criado para o abate. Criado pro abate, exato. É isso. Mas eu volto um pouco no que eu tinha falado, porque relendo agora, realmente me veio essa cena do Nick quase sem cabeça, falando, e eu acho muito interessante esse paralelo, porque a decisão, a obra tem essa coisa de louvar a coragem, né? Isso tá muito permeado na narrativa de que a maior virtude que a pessoa pode ter é a coragem. E pro Harry ali, na verdade, seria o contrário do Nick, que seria covarde da parte dele ir embora, fugir da briga, sabe? Então, voltar era a opção mais corajosa que ele tinha pra fazer. A narrativa tá sempre querendo reforçar essa coisinha, viu? Coragem é importante, leitores. E eu acho fofo. Ele tem negócios não finalizados, né? Mas eu acho interessante que ele meio que aceita isso quando ele vai se entregar pra morte, né? Ele não sabia que ele ia ter essa chance. E ele começa meio até a dar as instruções pros meninos, né? Tipo, a cobra, não sei o que, tenta achar não sei o que, tarará. Porque ele já tinha aceitado, né? Aí ele chegou e teve uma surpresa, né? Uma volta surpresa. Um ticket surpresa de volta para o mundo dos vivos. Aí eu falei, opa! Né? Tal qual Jesus Cristo, né? Vamos aproveitar para ressuscitar. E aí vem a pergunta a que não quer calar. Que então, isso só foi possível porque justamente o Harry foi e não tentou se defender. Então ele se entregou para a morte. Isso teria feito toda a diferença. Que diferença que fez, Brasil? Vocês sabem? Nunca entendi. Não sabemos. O Dumbledore também não soube explicar, aparentemente, porque eu tentei. Eu juro que eu tentei. Alguém conseguiu achar? Então, eu acho que a explicação não é essa, né? Eles dizem isso, dito isso no capítulo, também tô com uma dificuldadezinha de track, mas o momento, até onde a gente sabe, eu acho que vocês concordam todos nós, que o que fez o Harry conseguir voltar é porque o Voldemort já tava vivo com o sangue dele, né? Da mãe. Tinha a proteção da mãe. Aí realmente o que eu entendo dessa cena é que o Harry ter se entregue fez com que o Voldemort matasse a Horcrux. E aí não matasse ele porque o sangue tá vivo. A minha compreensão sempre foi essa. Mas ela é interpretativa, não tá no texto. Então eu queria saber o que vocês acham, como vocês leem. Eu sempre interpretei esse ter se entregado como sacrifício. E, de novo, usando a lente cristã para fazer essa interpretação. Se sacrificar em prol
do outro em prol, eu vou colocar aqui, vai ficar meio dúbio, né? Mas de um bem maior. Expurgar O mesmo mesmo. sacrifício que a Lilian fez por ele, né? O mesmo sacrifício que a Lilian fez por ele, que ela se sacrificou por amor, ele se sacrifica por amor. E aí, também, quando você diz que a série, a narrativa, o tempo todo bate na tecla da coragem, eu complemento falando que a série ela bate a todo momento na tecla da compaixão, E o sacrifício, né? do perdoar uns aos outros. Tá bem cristão, vocês me desculpam aqui, tá, gente? Eu juro que eu não tô A Saga, querendo ela rezar tem a missa. essa veia cristã, né? Essa veia controladora. Mas na minha visão, nunca. Claro que tenha essa equação do sangue do Harry na veia, correndo nas veias do Voldemort, e por isso ele volta, mas ele ter se entregado ao sacrifício é o que faz a diferença pros que ficam. Porque, Exato. por exemplo, nenhum feitiço do Voldemort pega naquelas pessoas que ficaram, pelo amor. É isso que eu ia falar. Pelo amor que o Harry deixa diante, né, do sacrifício que ele fez. O Voldemort e os seguidores do Voldemort não conseguem amaldiçoar ninguém dos que ficam lá por conta disso. Então, e isso é pista que o texto dá pra gente, né? Então, eu sempre fiz essa interpretação mesmo do sacrifício com essa lente bem cristã, porque para mim o Harry ali, o porco pro abate, com todo respeito à religião, um cordeiro que é imolado, né? Sim. E volta. Mas tecnicamente, eu entendo do que você falou e concordo bastante, mas assim, ainda pra mim só não tem uma relação com o que o Dumbledore diz especificamente sobre isso ter trazido ele de volta, né? Ter dado a ele a possibilidade de retorno. Eu acho que isso pode ter sido um probleminha na edição, ou uma ideia que não foi tão bem desenvolvida Sim, fora de ordem. na questão. Não, então, pra mim, essa diferença da qual ele fala é por isso, porque o Harry precisava morrer pra que a Horcrux morresse. Senão, o Voldemort continuaria vivo. Então, o Harry ter se entregue fez diferença porque ele precisava matar a Horcrux de todo jeito. Pra mim é isso. Porque, de alguma forma... Pra o Voldemort ter matado a Horcrux e não ele. E talvez, assim, por toda essa questão, né, do sangue de Jesus tem poder ali no Voldemort, se o Harry morresse de outra forma, ele não ia conseguir voltar. Ele só conseguiria voltar. Ele só conseguiria voltar se fosse o Voldemort a matar ele. Então, acho que essa é uma grande diferença também, assim, ele ter se entregado ao Voldemort. Mas será? Porque o sacrifício da Lilian continua no Voldemort vivo, não importa quem mate o Harry. Se o Lúcio Malfoy, lá no segundo livro... Não, segundo livro não, que não tinha acontecido ainda. Filme, se alguém mata o Harry no meio do caminho, depois do quarto livro, o Harry sobreviveria, porque o sacrifício da Lilian tá no sangue, tá no corpo do Voldemort, então ele sobreviveria, não importa. Entendi. Não é só o que você falou, então, essa parte não faz sentido nenhum. Confuso. Entende? Eu não sei, pra mim só faz diferença assim, por causa da Horcrux, porque senão não faria diferença, entende? Você acha então que Harry era imortal até o momento em que ele completou 17 anos? Ele era imortal até o Voldemort morrer. Exato. Porque, eu fiz essa comparação porque eu sempre fico muito confusa e eu precisei explicar pra mim mesma pra eu nunca mais esquecer. Que é, o Harry é uma Horcrux do Voldemort, certo? O Voldemort, acidentalmente, também de novo, né, porque ele é burro, virou Harry, uma Horcrux, entre aspas, do Harry, quando ele usou o sangue do Harry pra voltar a ter um corpo. É uma Horcrux do bem. Então, eu acho que o Voldemort original, estando vivo ali fora... Então. Conta como uma Horcrux do Harry, entre aspas, né? E aí, quando o Harry mata ele, o Harry se torna mortal de novo. O Voldemort matou a própria Horcrux que estava no Harry. E o Harry matou a própria Horcrux que estava no Voldemort. É tudo muito misturado, muito complexo. E a profecia não ajuda muito, porque ela é escrita de uma forma confusa, né? Né? Inclusive, eu questionei no capítulo, né, que a profecia diz assim, né? Um não pode viver enquanto o outro sobreviver. E eu sei que tem muita gente que justifica e tal, mas eu acho que seria muito mais legal se dissesse um não pode morrer enquanto o outro sobreviver, né? Porque eles estão... os dois são uma Horcrux um do outro. Ficaria menos confuso, com certeza. E é por isso que a gente vai trabalhar na edição revisada.
Harry Potter 2030. A gente vai vasculhar os textos. Se for só a tradução, a gente vai ter que mudar o que a J.K. escreveu. Não, a gente vai ter. Não. A gente vai vasculhar os manuscritos. Você não tá entendendo. Vai ser um trabalho arqueológico. Ai, meu sonho. Já pensou ter acesso aos manuscritos? A gente vai fazer... Revisionismo histórico? Revisionismo Harry Potter. Gata. Mas é confuso, então. E eu concordo com você, Cody, que eu acho que tem mais a ver com não poder morrer enquanto o outro tá vivo. E aí, então, o Harry ter deixado o Voldemort matar ele quebrou o ciclo. Porque eles não poderiam, entendeu? Os dois iam viver pra sempre, brigando um com o outro. Porque Sim. um morria, o outro tá vivo, o outro volta. Aí o outro vem, o outro volta. Então o Harry ter falado, não, então agora eu vou morrer, fez com que o Voldemort destruísse só o Horcrux. E aí, possibilitou quebrar o ciclo. Isso, exato. Isso que eu acho que fez a diferença. But, não sei se eu tenho razão, não sei se tá certo, entendeu? É isso que eu fico confusa, queria saber. Acho que o que aqui a gente entende e justifica pra nós mesmos é o que tá certo. Quando é aberto, né, a interpretação é isso mesmo. Né, doutoranda? É isso aí. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Gente, vocês podem ver até que eu tô opinando um pouco. Eu tô até aqui fazendo uma revisão mental. Falei, nossa, fosse outras épocas eu ia estar opinando mais. Mas ultimamente, eu tô tão ligada nesse negócio do aberto à interpretação, que não sei. Eu tô virando uma pessoa muito filosófica, muito desapegada. Eu preciso voltar a me apegar mais. Eu não tenho mais certezas. O que tá acontecendo comigo. Pós-modernidade. Eu tô desse jeito. Eu tô bem sem certezas ultimamente. Eu tinha várias. Pode ser o cansaço. Cara, pode ser também, pode ser que Não, mas seja. eu acho que quando alguma coisa é aberta à interpretação, né, eu fico, tentando exaurir as possibilidades no que é racional e tal, mas no final das contas, realmente, quando a coisa é aberta à interpretação, né, a gente só pode, acho que a gente deve, não é nem só uma questão de a gente pode, mas a gente deve deixar aberto, sabe? Aquela questão do, se Bentinho traiu ou não traiu, acho que é muito importante haver a dúvida, mesmo que você tenha todas as evidências, é uma coisa que é feita pra ser, pra deixar aberto. Então acho que eu acho divertido investigar e tentar achar furo de epistemologia, coisas assim, pra o que a gente sabe, o que a gente consegue saber, o que a gente consegue determinar com certeza ou não, mas no final das contas é legal deixar aberto mesmo. No fim das contas, a interpretação que você tem diz mais sobre você do que sobre a obra em si. Exatamente. E eu acho que principalmente nesse capítulo, sabe? Eu tava relendo ele pra poder comentar e tudo. E toda vez, assim, eu já reli a obra muitas vezes. Muitas vezes. Eu tenho até vergonha de falar quantas vezes eu reli. Todos temos. E principalmente nessas últimas, assim, ficando mais velha e tal, antes eu tinha tanta certeza, sabe? Tantas certezas interpretativas, e eu tava relendo esse capítulo específico, e talvez mais velha, aí eu me lembrei de mim, lendo esse capítulo pela primeira vez, com 14 anos. Eu não entendi nada. Nada. Sim, eu também não. Dessa parte filosófica. Eu vou fazer 32 esse ano, né? É muito tempo, assim, passado. E aí, agora, eu acho que... Olha que coisa bonita. Eu me reconciliei, sabe? Com essa pessoa que eu era, de não ter entendido nada. Eu gosto das respostas que esse capítulo dá pra gente resolver os mistérios, mas eu acho que eu gosto ainda mais das perguntas que ele levanta, assim, a respeito de mistério de vida e morte mesmo. E aí, eu acho que a hora que eu estiver terminando a minha tese, eu vou ouvir de novo esse episódio que a gente tá gravando, e aí, quando a banca me questionar alguma coisa, eu vou falar, olha só, as perguntas que a gente faz são tão importantes quanto as respostas. Vocês querem me fazer perguntas? Eu devolvo as perguntas para vocês. Não, as perguntas que a gente faz são tão importantes quanto as respostas que a gente levanta, porque esse capítulo levanta muitas perguntas a respeito desses mistérios todos. Enfim, gosto. Complementando um pouquinho, eu tenho muita memória de a própria Rowling falar sobre como Harry Potter é um fruto emocional para ela de ela ter perdido a mãe. Então, tem muito mesmo esse lugar de lidar com
a morte, né? Assim, a gente fala que a saga pode ser sobre coragem, pode ser sobre amor, mas eu acho que emocionalmente pra ela tem muito a ver com lidar com essas perguntas. Então faz todo sentido que dos últimos capítulos seja realmente uma reflexão sobre isso, né? Sim. Eu não sei se vocês já viram, eu tava revendo umas primeiras entrevistas da Rowling, assim, agora, a escrita da tese mesmo, botei bem lá pra trásão, e tem uma entrevista que ela fala em vídeo, agora eu não lembro pra qual canal que foi, mas que a Harry Potter nem tinha terminado de ser publicado ainda, eu acho que foi 2001, era as vésperas do lançamento dos primeiros filmes, assim. A repórter pergunta pra ela, né, sobre o que era a série, e ela é muito categórica em falar que a série é sobre a morte. E não que ultimamente eu tenha me apegado no que a Rowling fala para eu interpretar a obra que ela escreve, e aí entra no que o Igor já comentou, né, Tami? Por isso que você gosta do Roland Barthes, coisa e tal. Não é bem essa questão, mas entra nisso que você falou. Lá nos primórdios, a autora falava assim, que um dos principais motes dela para essa história era debater a morte. É uma história de luto também, né? É a morte pra quem fica, né? Que a gente não sabe da morte pra quem vai, mas da morte pra quem fica. E não é uma questão de impor o que ela, né, assim, então defendendo um pouco o que você tá falando, não é uma questão de impor a visão da autora, é entender como essa visão aparece, né? É entender como que ela permeia, como que ela, pra onde ela conduz. E relacionar com o que significa pra gente, né? Isso. Exato. De onde ela veio. De onde ela veio. A gente pode interpretar, então, como a Bia estava falando. São milhares de perguntas, cada um vai responder de uma forma e tudo. Mas a pergunta que ela quis colocar era essa. As perguntas, né? As dúvidas, os mistérios que ela quis colocar estão realmente relacionados com esse lugar de vida, de morte, de complexidade de você se entregar para a morte ou você querer ser imortal. Isso tudo permeia a obra muito, muito claramente. As reflexões que ela quis trazer, né? Isso, essas reflexões, exatamente. Eu vou só fazer uma pequena crítica. Ok. Que não é bem uma crítica, mas é uma espécie de comentário mesmo. Porque, assim, existem algumas contradições que eu acho que também enriquecem um pouco a obra, né? Como, por exemplo, a ideia de, assim, você não deve tentar procurar os mortos. Ou seja, a pedra da ressurreição é uma coisa ruim, mas às vezes é uma coisa boa. Tanto é que o Harry usou ela pra criar coragem, né? Pra se entregar. Aí falar com os mortos, você não vai ficar querendo falar com os mortos. Só que aí ele vai e fala com o Dumbledore, isso é muito positivo também. Ou então, voltar pra vida em vez de partir em frente é uma coisa ruim. Só que agora é uma coisa boa. Quando então, é o Harry fazendo, pode. Eu acho que é interessante que traz um pouco de profundidade para algumas coisas que foram apresentadas de uma forma muito maniqueísta antes. Acho que esse livro ele traz essa complexidade, sabe? Para alguns desses temas. A própria ideia da coragem de partir ou não, porque nesse caso, como você falou, a coragem talvez fosse voltar e terminar o trabalho que ele deixou. Mas isso talvez não seria também a coisa que algumas pessoas, sei lá, eu tô prestes a morrer e eu tenho uma pessoa que precisa muito de mim, eu poderia voltar como fantasma pra ajudar a guiar ela, de repente, que eu amo tanto, não sei o quê. Sabe, eu acho que é uma complexidade que não foi apresentada antes, mas ela volta de uma forma mais sofisticada agora. O que vocês acham? Não sei opinar. Eu acho isso também. Eu acho que até a forma como o Dumbledore fala sobre isso, né? Que ele meio que ele dá a entender que assim vai ser muito mais difícil de voltar, vai ser muito mais difícil, mas assim, a pessoa eu acho que tem a ver com a relação que a pessoa constrói com a morte. Lembrei que eu ia falar do Dumbledore. Na verdade, é o que ele fala sobre quando ele usou a Pedra da Ressurreição, que ele queria incomodar os mortos, e não como o Harry, que de fato queria se entregar e tudo. Mas a coisa de incomodar dá essa camada de exatamente de que forma que você lida, né, com, assim, é uma forma egoísta ou não? É como se você estivesse puxando a pessoa lá do além, né, que ela tá de boa fazendo lá sei lá, jogando o dominó dela, e você traz ela, arranca ela pra cá, porque você tá com saudade dela. E aí se torna uma relação egoísta, se torna uma relação, assim, de você com as suas não coisas. Não é tanto, né? Se a gente vai discutir isso aí, eu acho que talvez não é tanto, que às vezes, de repente, a pessoa que foi, que vai querer dar um oi pra ti também, fala assim, tá tranquilo. Sim, o que eu quero dizer é que eu acho que é isso que a
a narrativa quer tentar trazer, de você construir uma relação menos autocentrada com o fato de você ter perdido alguém, entende? Eu acho que isso tudo se reflete na questão de que nesse mundo isso é possível. No nosso a gente não sabe. Então, no nosso mundo, a lição fica, né? Tipo assim, é melhor você evitar ter essas preocupações, porque o quanto antes de você se desapegar, ou o quanto antes de você tentar, né, trazer de volta o que, talvez seja o melhor caminho. Então, acho que tem esse criss-cross aí com coisas que dá pra fazer no mundo bruxo que não dá no nosso. Acho que é por isso que existe essa dissonância um pouco. Sim, mas é um pouco do mistério que traz, né? E eu também acho que nisso das relações com a morte, que a obra convida a gente olhar para a morte, é de não temer a morte em si. Além dessa visão menos autocentrada de que a gente pode ter em relação à morte do outro, é não temer a nossa própria morte. Isso é uma coisa que eu sempre achei muito bonito, assim, na história, que tá lá no conto dos 3 irmãos, que o último irmão se escondeu e abraçou a morte como uma velha amiga, né? E aceitou essa morte de bom grado. O Harry, como, olha só, descendente, né? Não só por isso, mas como descendente desse último irmão, faz exatamente esse movimento quando ele se sacrifica. Abraçar a morte como uma velha amiga, aceitar a morte. E a gente vive num mundo em que as pessoas temem a morte justamente por ela ser esse mistério. A gente teme aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo do que a gente não pode ver, não pode dar nome, né? Então, eu acho que é uma possibilidade também de interpretar. Sim, e o Voldemort é justamente um vilão que é o oposto disso. O contrário, que teme. Teme a morte, que tenta se agarrar à vida. Mas sabe, num mundo em que... Vou fazer o contraponto rapidinho. Eu acho que no mundo em que você não sabe o que tem... E se é que tem alguma coisa depois... Tipo assim, a gente sabe que existem almas. A gente sabe que algumas almas decidem ficar. Isso é o que a gente sabe. Agora, até a existência da ressurreição, que, assim... Que a gente sabe é a única forma de você ter algum contato com as pessoas que já morreram... Ou esse limbo aí, que ninguém, né, parece ter relatado a respeito. Assim, se você não sabe o que tem depois, às vezes você vai que não tem nada, entendeu? Então, assim, acho que não é também totalmente reprovável a ideia de você poder tentar preservar a sua vida. Tanto é que algumas pessoas do bem, entre aspas, fizeram isso, como, por exemplo, o Nicolas Flamel, e tentar continuar, porque, sabe, justamente pela morte ser um mistério, do qual a gente não tem uma certeza do que vem depois, vai que a morte não é uma coisa boa. Mas a questão é, até que ponto você iria pra evitar morrer, né? Exato. Porque o do Voldemort foi fazer atrocidades. Então, e aí ele justamente entra como um vilão, porque ele vai ser essa pessoa que vai tentar vencer a morte. Então ele quer... E aí ele faz as Horcruxes, e até leva um pouco ao próximo ponto, que assim... essa Horcrux, então, ela surge, né, sem querer. E o Voldemort, na verdade, ele faz todo um processo, e o processo envolve um assassinato, e a gente não conhece por diversos motivos como que é o processo de fazer uma Horcrux. Sim. Mas... que aparentemente são horríveis. O que dá a entender é que esse processo torna a alma da pessoa tão instável a ponto de, no momento em que o Voldemort tentou matar o Harry, a alma quebrou sozinha. Eu entendi nesse capítulo de tão que fragmentada que ela tava, se né? quebrou, mesmo ele não tendo feito o ritual. E isso, Sim, justamente é o que vilaniza ele, é o que coloca ele como, assim, você se quebrou a sua própria alma na sua busca de vencer a morte, sabe assim? Eu acho, Tami, que complementando isso que você fala, essa fragmentação da alma leva à desumanização do Voldemort. E esse é o Exato. contraponto principal entre os dois. O Voldemort, ele é desumanizado figurativamente, literalmente. Ele não se parece mais com uma pessoa. E a todo momento na obra, isso é relembrado, da aparência dele, da última vez que ele volta para a escola, buscando, entre aspas, o emprego, lá na entrevista que ele tem com o Dumbledore, e o Dumbledore fala que não reconhece mais aquele olhar ali, ele já tinha feito Horcruxes. Então, o processo de vilanização do Voldemort, ele é, na verdade, um processo muito grande de desumanização.
desumanização. Ele perde tudo aquilo que o deixa humano, desde, sei lá, um nariz até né, até a capacidade de sentir amor, compaixão, qualquer sentimento aí que a psicologia já nomeou como sentimento. E o Harry é o outro ponto dessa equação, é o extremo oposto dessa equação. Então, um foge da morte, faz de tudo para evitar a morte, toma as decisões mais impensadas, né, mais próximas daquilo que a gente teria aqui no nosso mundo como os grandes vilões da história da humanidade, né, e o Harry vai na contramão disso, né, quando ele abraça a morte. Então é isso, assim. O único traço humano do Voldemort é temer a morte, né? Eu diria assim. Ele tem medo. É querer fugir da morte, mas aí isso ultrapassa todos os níveis possíveis, justamente por ele não conhecer o amor, né? Ele nunca conheceu, nunca sentiu isso por ninguém e nunca recebeu isso de ninguém também. E essa é isso que faz o Harry ter tanto poder sobre o Voldemort, porque em relação a todos os outros bruxos que existem, o Harry é um moleque mediano, normal, assim. Até o Dumbledore fala isso. Ele fala assim, tipo, o erro do Voldemort foi achar que você é fodão, mas na real você não é. Uhum. Você só conhece... Cara, mas eu acho que ele ser mediano é justamente o que faz toda a diferença. O que faz ele ser o Zezinho da Silva, o Henrique, sabe? O Henrique. O Henrique, isso é o que faz toda a diferença. Ele não ter nascido em berço de ouro é o que faz toda a diferença para ele ter esse ethos humanizado, sabe? Talvez não seria a mesma coisa se fosse um outro tipo de personagem, assim. Isso é uma coisa que eu discuti na época do mestrado, na dissertação, assim. E a ordinariedade do Harry. A ordinariedade do Harry, que ela responde de certa forma a uma tradição do que é muito próprio da literatura e da literatura de língua inglesa. E é esse cara que é o cara comum, né? É um Tom Jones da vida. E ao longo da... Às vezes até abaixo da average, né? Isso, mas que ao longo da narrativa ele descobre, porque isso é muito próprio também da literatura inglesa, tá? Ao longo da narrativa ele descobre que ele não é, assim, também tão qualquer um, né? Lá atrás, século XVIII, século XIX, não ser tão qualquer um, era o órfão, que no meio da história descobria sua mudada de vida, porque ele era digno de uma herança de uma tia X. Em Harry Potter, ele é um cara que tem dinheiro, é o Diário da Princesa. E que venceu a maldição da morte, pô. Mas, ao mesmo tempo, ele venceu a maldição da morte, mas ele não detém todo o conhecimento da face da Terra, né? Não é sábio, não é tudo aquilo que esperam dele, ele é bem comum. Então, ele ser criado nessa contradição, e aqui por contradição é importante, eu acho, a gente entender, ele ser sim o eleito, dele ser o escolhido por N motivos, mas dele não ser o fodão, é o que faz a diferença para ele não ser escroto igual o Voldemort, porque ao longo do caminho a gente vê que eles são muito parecidos. Até porque ele não foi escolhido por uma coisa boa, né? Ele é escolhido pelo Voldemort, né? Ele é escolhido porque ele foi a pessoa que recebeu a maldição de ter a... O próprio Dumbledore explica tudo isso, né? Que o Harry só é foda contra o Voldemort especificamente. Quanto ao resto, ele é uma pessoa comum. Ele fala, o Voldemort... Eu vou ler aqui o trecho. Em vez de se perguntar que qualidade havia em você que tornava sua varinha tão forte, que dom você possuía que lhe faltava, naturalmente saiu à procura da única varinha que, diziam, derrotaria qualquer outra. Para ele, a varinha das varinhas se tornara uma obsessão que rivalizava a que tinha por você. Ele acredita que a varinha das varinhas elimina sua última fraqueza e o torna verdadeiramente invencível. Ou seja, ele achava mesmo que o Harry tinha alguma coisa especial. Então, mas na verdade, o que eu acho que essa também, de novo, construção aqui interpretativa.
Mas me parece que, assim, não é que o Harry era muito fodão contra o Voldemort, é que, na verdade, o Harry, ele é o que ele é, o poder que ele tem, é o Voldemort que constrói. O Voldemort cria a arma contra ele mesmo. Então, o Harry é uma pessoa que está tentando viver no mundo, tendo sido um pouco criado por abate. Eu gosto de brincar com essa questão, porque me parece realmente que ao longo da vida, na verdade, é o Voldemort que vai construindo o inimigo dele, vai construindo a ruína dele mesmo. E essa ruína é uma pessoa. E essa pessoa tá tentando navegar o mundo, navegar a adolescência, tá, tipo, tentando viver a vida dela. É só uma pessoa normal no meio da multidão. Ele poderia ter escolhido qualquer outro. É isso. Nossa, também eu concordo muito com o que você disse. É uma estratégia muito comum em coisa infanto-juvenil, né? Você falou de literatura inglesa, a gente vê bastante também em coisa infanto-juvenil. A gente tem o Average Joe, né? A pessoa que vai criar a identificação com o público através da sua ordinariedade. E aí ela tem alguma coisa que todo mundo quer, que é uma habilidade, um negócio que todo mundo queria descobrir. Então você se vê naquela pessoa, né? Eu sou um qualquer... E tudo que eu queria é ter um poder mágico, um negócio que me destaca das outras pessoas. Aí acontece isso com Harry, acontece com vários personagens aí do... Como é que é o... Sim. O pessoal fala que usam demais, mas o Círculo do Herói, a Jornada do Herói. Que aqui literalmente ele morre e ressuscita, né? E na própria sequência desses questionamentos, né, que o Harry faz a respeito dele ser muito bom contra o Voldemort, e o Dumbledore explica, ele já fala assim, então por que a minha varinha quebrou quando Hermione lançou o feitiço lá? Se minha varinha é tão boa assim, por que ela quebrou? E por que ela partiu a do Voldemort quando ele pegou emprestada a do Lúcio? Pegou emprestado. E aí... ele roubou, né, no caso. E aí lá vem o Dumbledore com respostas, né? Ele tem a resposta pra tudo. Claro. Eu acho legal que ele tá falando, né, que a varinha do Harry meio que fez a linha espada de Gryffindor e absorveu... Não é bem absorveu, mas ela... Eu acho que absorveu mesmo. Ela absorve... Alguém explicou quando a gente tava comentando sobre o capítulo que ela meio que age como uma vacina, um negócio assim. É porque como as varinhas têm consciência, né? Ela estabelece isso muito claramente nos livros e cada vez fica mais claro. Até pra mim que era um hater original da ideia da Wi-Fi das varinhas. Mas faz sentido imaginando que elas são uma entidade, né? Uma pessoa, uma coisa. Uma pessoa, né? Um ser que interage com... E tem vontades e tal. E ela meio que percebeu, né? Que ele tava usando... Que o dono da varinha que tava lutando contra ela, na realidade era o Voldemort. E aí ela já se ligou pra fazer o negócio lá da explosão e proteger o Harry do Avada. Ela regurgitou parte da magia que ela absorveu ali no momento do Prior Incantatem, pelo que eu entendi. Então ela aprendeu lá no 4º ano alguma coisa com a varinha do Voldemort, a varinha original dele. Sim, deixa eu achar o trecho aqui. Aqui. Acredito que a sua varinha tenha absorvido parte do poder e das qualidades da varinha de Voldemort naquela noite, a noite do Prior Incantatem. Ou seja, o objeto captou um pouco do próprio Voldemort. Então, a sua varinha o reconheceu enquanto ele o perseguia, reconheceu um homem que era ao mesmo tempo parente e inimigo mortal, e regurgitou contra Voldemort um pouco de sua própria magia. Magia muito mais poderosa do que qualquer coisa que a varinha do Lúcio pudesse realizar. Então dá a entender que o Voldemort estava fazendo uma magia muito poderosa ali, ele tentou matar o Harry, né, foi um avada que ele lançou, e que a varinha regurgitou um pouco disso. Sabendo que vinha do Voldemort, que nem tava usando a própria varinha, olha só. A varinha do Harry, ela é muito foda. É uma arma, né? A arma do herói que salvou a vida dele pelo menos essas 2 vezes. Mas, de novo, então, todas essas coisas que a gente faz assim... meu Deus, mas o Harry tá perdido, e aí o negócio, recurso narrativo... Na verdade, é tudo sempre coisa que o Voldemort meio que criou como armadilha pra ele mesmo. Sim. O Harry tá realmente só vivendo a vida, só tentando escapar, me deixa em paz, pelo amor de Deus. E o Voldemort vai, não, eu vou te matar. Não, voltou para mim. Não, minhas decisões. É meio isso. O Voldemort acabou com a vida de um menino pra conseguir acabar com a própria vida dele. Exatamente. É literalmente isso que acontece, né? Desperdício. Muito. É o avada dele que mata ele, inclusive. Ou seja, ele é burríssimo. Eu acho legal que, inclusive, isso fica expresso na história, lá no 4º livro, né, lá no cemitério, quando ele fala pros comensais, né? O Harry sobreviveu, o Harry está vivo, ele vence. Não é porque ele é muito bom, não. É porque a gente fez muita coisa errada. É mais a nossa imperícia do que a perícia dele. Ele achava que isso, de alguma forma, ele tava humilhando o Harry, mas assim, amado, você tá se humilhando, né? Você é um cara, um bruxão aí, e o moleque dele dá muita sorte.
Então, mas essa é a coisa, né? Que ele dá muita sorte. Na verdade, não. Na verdade, são um monte de armadilhas, um monte de coisa que ele que criou. Oh, meu Deus, são as consequências dos meus próprios atos. E justamente por ele desconhecer a magia do amor, né? Eu Exato. amo que no Ministério da... E aí eu lembrei, né, que no Ministério da Magia tem a porta, que tem o amor e ninguém consegue abrir. Então, é uma porta que com certeza o Voldemort nem passaria perto. Mistério dos mistérios. Amor e morte. Sim. E aí, depois de todas essas respostas, né, o Dumbledore começa a falar mais sobre a vida dele, né? Ele acha que o Harry é um homem melhor do que ele, então a gente fica assim, porra, Chilling, corre aqui. Ai, que preguiça. Eu não sou uma pessoa romântica. Mas o Dumbledore, ele começa a especular algumas coisas, né? Ele conta sobre Godric's Hollow, fala sobre babados de relacionamento, ele fala um pouco da vida dele aqui também. E uma das coisas que ele fala é sobre as relíquias da morte, né? Então, o que elas eram de fato e tudo. E na perspectiva dele é interessante que as relíquias da morte existem, porém não existem, que a história é uma lenda e que ele acredita que os Peverell, que foram os irmãos que fizeram esses objetos mágicos, só fizeram objetos muito, muito poderosos, mas que eles não são de fato da morte. Amei o Dumbledore ícone cético. Queria saber se vocês concordam com o Dumbledore ateu. O que vocês acham? Sim, a Dumbledore ícone cético, amo. Eu prefiro não opinar, porque eu gosto de pensar que foi a Dona Morte. Mas enquanto lendo, eu acho legal também, mas assim, né? É aquela coisa, tipo, eu sei que Papai Noel não existe, mas é muito mais legal acreditar que ele existe. Eu acho que a gente ia querer demais se a morte realmente aparecesse na história pra abrilhantar, né? Em pessoa, pra dar o tempero dela. Eu acho que ia ser um pouco demais. Então aqui eu tô com o Dumbledore. E aí a gente tem uma história de aventura e de magia, de amor, aventura e magia com Grindelwald e Dumbledore. Só quem foi criança um dia. E adolescente no caso dele, né? E adolescente no caso deles, né? Ali a coisa... essa história de amor, de aventura e de magia é uma história que eu gosto muito, sabe? Eu chamo ela de A Queda do Pedestal de Alvo Dumbledore. Eu acho ela maravilhosa. E eu acho que é justamente por causa dessa história de amor, de aventura e de magia, que o Dumbledore fala que o Harry é um homem melhor do que ele. Porque o Harry não é o cara ligado a cobiça, eu né? vislumbro poder, eu quero dominar o conhecimento dos conhecimentos. Eu quero ser o grande mestre de todos os magos, sabe? E a falha moral ali do Dumbledore foi, no caso, foi ter querido abraçar esse poder, né? Demais da conta. É porque eu sou Sonserina, não acho tão ruim assim. É claro que as coisas que você faz. As coisas que você faz é que importam. Agora, o que você quer, ou a ambição em si, não é uma coisa negativa. Mas eu entendo que esse é o valor que a JK quer passar, né? Não, a ambição em si não é o poder. Porque o Harry também gosta do holofote. Não é bem essa a questão, mas é os meios que ele usa, né, pra chegar a esse fim. Na verdade, o Dumbledore aqui, pra mim, ele se redime porque todo mundo tem um boy lixo na vida. Então, é isso, verdade, sabe? Você já tem ali... Eu acho muito, muito legal, inclusive, como ele admite, a forma como ele admite. Não, eu ressenti eles, Harry. Eu estava ressentido, eu não queria estar ali. Eu estava muito pé da vida de ter que cuidar da minha irmã, sendo que eu podia dominar o mundo. E aí aparece um boy lixo falando, mas você vai ficar aqui mesmo? Mas você vai ficar aí cuidando da sua irmã ou você vai dominar o mundo comigo? E aí você faz o quê? Você vai atrás do boy, entendeu? Todo mundo já passou vergonha por homem uma vez. Adolescente ainda, né, que tá com os negócios à flor da pele. Mas é isso, basicamente. O Dumbledore, eu sinto que ele... Sinto não, né? Eu acho que ele começou a se arrepender de tudo isso quando ele percebe que ele tá puto, porque ele não vai ter liberdade agora pra poder ir atrás do seu sonho. De onde o Grindelwald vai, porque sobrou pra ele cuidar da família, né? Então. Dumbledore está vivendo o perrengue de todas as mulheres, né? da sociedade contemporânea. Visibilidade do trabalho de cuidado do Dumbledore. Tema da redação do Enem. Visibilidade do trabalho de cuidado. Ele estava extremamente puto de ter que desempenhar este papel, né? Daquelas já leva a nossa crítica, proposta de intervenção para redação do Enem. Tô zoando. Ia ser tudo.
Mas é exatamente isso. E ele tem essa ambição, então ele tem essa vontade de sair, de não sei o quê. E ele se vê preso no trabalho do cuidado, na necessidade de cuidar da família. Sendo que o irmão dele fala que nem precisa. Vai embora, sai daqui. Eu cuido dela, tô de boas. Ninguém gosta de você é chato. Devia ser petulante pra caramba esse Dumbledore adolescente, imagina. O Dumbledore era o Percy da família dele, gente. Ah, que chato. É que ele achava que o irmão também não dava conta de cuidar de tudo, né? E ele fala, quando ele fala que ele via na pedra uma chance de trazer os pais de volta pra ele não ter que lidar com essa responsabilidade, acho que aí é que ele começa a perceber que, tipo... E ele percebe que pro Grindelwald a pedra significava outra coisa, né? Significava ter um exército de Inferi. Aí ele já percebe que eles estão em busca do mesmo objetivo, só que por motivos totalmente diferentes. Não, ele passa um pano pro boy lixo. É tipo, eu acho que ele quer matar várias pessoas, mas, né? Acho que não deve ser isso mesmo. E esse negócio do exército de Inferi assim, eu espero que seja o que ele achava na época sem conhecer a Pedra da Ressurreição, né? Porque a gente sabe que a pedra não cria nada, ninguém corpóreo. Mas eu acho que eles não... Eu acho que até o presente momento, depois de sua morte, Dumbledore não devia saber realmente como a pedra funcionava, tanto que ele tentou colocar o anel e não conseguiu, né? Então... Mas, poxa, ele não leu o livro? Ele não leu o Mas eu acho que você acha que ele nunca usou a pedra? Eu acho que dá a entender que o Harry que usa, de fato. Mas o Dumbledore não ele tirou a maldição ele tirou a maldição da pedra, né? Tanto é que o Harry, ele pra poder colocar... Ele finalmente conseguiu depois ao custo da mão dele, da vida dele. Mas interessante que ele teria ela na mão e não usou. Porque, inclusive, eu acho que... Só uma diversion aqui, como é que fala? Diversão, não. Sair rapidinho do caminho. Rapidinho. Só pra dizer que eu nunca vou perdoar o Harry por ter descartado aquela pedra. Porque tudo bem. Não é legal a gente ficar enchendo o saco dos mortos. Mas dava pra descobrir um monte de coisa sobre a realidade, né? Se você tivesse guardado a porra daquela pedra, seu caralho. Pronto, e largar a pedra lá, pronto, resolveu os problemas. Ninguém vai achar, tá tudo bem. Enfim. Uma pedra com desenho. E assim, essa questão do exército de Inferi que o Cody falou que talvez o Dumbledore não soubesse como que a pedra funciona, né? É isso, porque Inferi são corpóreos, né? E o que a pedra invoca não é. São tipo uns fantasminhas mesmo. É que ele pode estar se referindo, né, a como era a interpretação deles na época ou agora, né? A gente não sabe também. Eu acho que eles realmente não tinham muita noção do que a pedra faria ou de como ela funcionava, mas é isso, o que o Dumbledore queria era trazer a família, o que o Grindelwald queria era um exército de Inferi, e a gente descobre como a pedra funciona quando ela chegar, né? Cada um com suas prioridades, né? Prioridades. Eu acho que o Dumbledore deve ter ficado num impasse, assim, com essa pedra, porque se ele chamasse de volta os pais e a Ariana, imagina... Ele não ia querer saber a verdade, se ele mesmo que matou a Ariana, se ela perdoava ele. Ele podia usar uma penseira, né? Se ela perdoava ele, realmente dava pra usar. Justamente por isso, ele não quer saber. Ele não quer saber. Talvez ele não tenha usado isso por isso. E eu acho que o mesmo motivo de ele não usar a penseira é o motivo de ele não usar a pedra. É meio que uma maneira de ele se punir, sabe? Pode ser também. Ou, tipo assim, de deixar aquilo ali pra um momento que eu não aguentar mais a dúvida e poder... autocontrole, né? Descobrir a resposta. Não, eu acho que é autopunição mesmo. É uma maneira de ele, tipo, assim, vou sofrer com isso, vou sofrer com as minhas escolhas que eu fiz. Ele tem essa coisa de... Ele tem é uma espécie de, entre muitas aspas, ele tem essa consciência, assim, né? Não acho que seja não acho que seja uma coisa boa, pelo amor de Deus, assim, a pessoa viver em remorso, não é isso? Mas ele tem essa consciência. Fiz cagada, vou remoer. É a minha forma de eu me punir. Dumbledore com culpa católica, né? É bem sofrido, na verdade, né? Bem católica e bem resolvível em terapia, mas, né? Temos terapeutas no mundo bruxo? Cadê? Não temos. Ainda. E assim, ele fica a vida inteira, né, se remoendo depois pelo fato de ele, em algum momento, querer ter as relíquias, né? Acho que por isso, porque depois que ele começa a ver pra que o Grindelwald queria usá-las, ele pensou, não era essa a minha intenção. Mas é isso, ele vai passando pano, até que em algum momento a irmã dele morreu. Daí ele falou, não dá mais pra passar pano agora. E uma coisa que eu fiquei me questionando muito das primeiras vezes que eu li, eu lembro, assim, até hoje desse questionamento, era tipo, então por que o Dumbledore falou das relíquias pro Harry, se ele queria que o Harry escolhesse entre relíquias e Horcruxes, e tipo, por que ele deu essa informação? E aí eu mesma consegui responder essa pergunta pra mim agora, na releitura, que é...
ele queria que o Harry descobrisse sobre as relíquias pra poder usá-las como arma contra o Voldemort, não pra conseguir Pra uso viver pra próprio, sempre, né? mas tipo assim, pra conseguir encarar a morte e caminhar até ela como uma velha amiga mesmo. Então, acho que a intenção do Dumbledore sempre foi fazer com que o Harry se entregasse, né, mesmo como um porquinho Não para o sei abate. se só isso, mas tem também o fato de que daí, aí eu não sei até que ponto que o Dumbledore sabia disso em vida, mas o fato de que o Voldemort estava buscando a varinha das varinhas, sem saber que ela é uma das relíquias. Então, o Sim. Harry precisava ter as informações completas para ele lidar com aquilo também e justamente saber que ele tá lidando com a varinha das Impedir, né? varinhas de fato. É. Então, Ou tentar assim, impedir, se fosse o caso. tentar né? impedir, enfim, mas assim, o Dumbledore, né, o Dumbledore tinha mais informações do que o Voldemort. Ele sabia que a varinha é parte de uma coisa maior e tudo. E aí ele teve que dar essas informações pro Harry, e aí ele deu da maneira Dumbledore, que é, vou passar aqui, e aí o Harry lida com as informações aí, quando ele descobrir. E você que se vire pra descobrir essas pistas. Uhum. Até porque o Voldemort jamais saberia das relíquias, porque ninguém nunca leu uma historinha pra ele antes de dormir. Então, coitado. O órfão. Não era nem meia-noite, nem no anoitecer. E aí a gente tem a parte Lovers to Enemies, né, do Dumbledore e do Grind. Uhum. Ah tá, eu só quero mencionar que eu acho interessante a ideia de que alguém perguntou na pauta sobre será que o Dumbledore foi visitar o Grindelwald em Númenor, né? Porque eu fiquei imaginando o conceito de visita Sim. conjugal no mundo bruxo. Seria maravilhoso. Visita íntima. Meu Deus do céu. É o Ai, Lovers ai. to Enemies e Enemies to Lovers de volta, né? Eu acho que não, né? Talvez ele... Vocês acham que ele foi visitar o boy depois de preso? Eu acho que não. Eu acho que deve ter tido um momento assim, tipo. É, talvez ele Olá. tenha pensado em ir várias vezes, mas... Não sei, pode ser que ele só tenha se visto a última vez no duelo mesmo. Só, sei lá. No meu headcanon, acho que rolou uma visita conjugal. Às vezes eles trocaram cartas. Acho que eles tiveram, depois do duelo, foi só asco mesmo. Pode ser. É porque parece que o Grindelwald ainda tinha uma espécie de carinho pelo Dumbledore, pelo menos depois de todo esse tempo, né? Quando o Voldemort vai matar ele. E o... Parece que ele se arrependeu de certa forma, né? E até tentou impedir com que o Voldemort violasse o túmulo do Dumbledore. Uhum. Mas pro Dumbledore, ex-bom é ex-preso. Será que o Dumbledore foi o último boy do Dumbledore? O Grindelwald? Ele nunca mais amou? Eu acho. E aí essa questão também da varinha das varinhas, né? O Dumbledore pretendia que o Snape virasse o dono dela, o que é um tanto quanto cozice da parte dele. Mas a gente falou isso já no episódio da morte do Snape também. A gente se aprofundou mais nessa parte lá. E aí o Dumbledore vai pra grande questão, quer dizer, uma das grandes questões do limbo, que é o Harry pode escolher entre voltar ou não à vida, né? Entrando no seu trem. Ou não, ir em frente. Seguindo no trem azul, já dizia roupa nova, entregando idades. Agora. Sim, só que aí o Harry lembra que ainda falta matar a Nagini. Voldemort E tá o próprio fazendo E o Voldemort, próprio né? Voldemort, né? E falta o Horcrux. Eu lembro de ler essa parte e falar assim, meu Deus, mas tem tipo 3 folhas agora. Como que isso vai dar tempo de acabar esse livro? Não faz sentido. Pode crer, eu tava com a mesma. Eu não sei se tinha 3 folhas, porque again, eu tava lendo na internet que as pessoas traduziam o livro, né? Verdade. Mas eu tava assim, gente, já tá acabando, cadê? Eu quero saber. Eu lembro do desespero, Luísa. Compartilho. Eu lembro. Sim. Esse capítulo entrega muitos quotes maravilhosos, os 2 principais no Você final. quer aqui. citações? Temos muitas citações maravilhosas. Sim. O Dumbledore fala, né, que é pro Harry não ter piedade dos mortos, mas piedade dos vivos. Principalmente dos que vivem sem o amor. Ou seja, não tenha piedade do Voldemort. E a frase final que encerra esse capítulo, que é, claro que tá acontecendo na sua mente, Harry. Mas por que isso significaria que não é real? E aí ele abre um triplex na nossa cabeça. É que a gente ficou uma hora conversando sobre isso. Exato. Isso que eu nem queria falar no final, eu queria falar no começo, porque se a gente fosse começar a falar disso agora, ia mais 3 horas. Exato. É. Bom, então não se esqueçam de comentar aí sobre todas as novas dúvidas que a gente levantou hoje no episódio pra gente. Mandem seus feedbacks pelas redes sociais, Telegram, Discord. E vamos para o nosso momento Avada Kedavra.
Bia, conta pra gente qual que é o seu avada desse capítulo. Ai, o meu avada desse capítulo, deixa eu pensar. É que eu acho que não tem nada que eu não goste, né? Eu não gosto da alminha do Voldemort lá, então. Mas eu entendo porque ela tá lá, mas como eu sou contra vilões, então meu avada vai pra ela morrer logo no começo, tá? Entendi. Vai, show, vai, vaza. Tipo um SBT em cima de uma barata. É um Baygon. Isso. Tem muitos, trazendo aqui de novo a questão da religião rapidinho, que tem muitos cristãos que hoje em dia acreditam que não existe um inferno com tortura eterna, né? Que existe, eles trabalham com uma coisa que chama teoria da aniquilação, que as pessoas condenadas ao inferno vão deixar de existir, sem precisar sofrer pela eternidade. Ah, mas aí é um prêmio. Não, pois é, melhor do que ficar sofrendo, com certeza, né? Exato. Enfim. Bom, Code, e o seu avada, qual que é? Ai, desculpa, vou ser odiado, mas pra mim, você sabe que eu não sou uma pessoa romântica, no sentido original da palavra. Às vezes enfim, não gosto muito de lição de moral, assim, mas tudo bem, não era pra eu estar lendo um livro infanto juvenil também, né? Mas pra mim, é só o fato do Dumbledore estar dizendo que o Harry é melhor do que ele, que... Ai, por favor, bicha, pelo amor de Deus. Eu entendo o sentido narrativo, o que isso quer fazer. Code não empatiza com pessoas com autoestima baixa. Ai, não. Desculpa, gente. Esse é o meu maior defeito, esse é o meu maior avada. Certo, válido. E você tem o seu valor, você tem o seu valor. Deu uma avada ainda no coitado do Dumbledore que já tá morto, só pra avisar. Achei que ia ser no Code por um segundo. Meu avada vai pro Code, não, Tati. Tô aceitando, tá valendo. Mas eu não sei, porque realmente eu concordo com a Bia, eu não acho que tenha momentos ruins nesse capítulo, né? Então meu avada vai para boys lixos e pra Grindelwald, estragando a família tradicional, que já estava levemente estragada, mas Grindelwald deu uma complementada na estragação. É verdade. O que seria uma família tradicional a não ser uma família estragada, não é mesmo? Exato. Fica a reflexão. Fica aí o questionamento. Fica aí. E você, Luísa? Meu avada vai pro fato de que o Harry tá lá semi-morto no além e o Dumbledore fica tentando fazer ele pensar. Todas as perguntas que o Harry faz, o Dumbledore fica assim, mas pense, Harry, você já sabe a resposta. Me poupe, senhor, sabe assim, tô sem tempo aqui. Mas, gente, professor tem essa mania, perdão, Brasil. Exatamente, a gente trabalha com inferência. Nossa, eu ia ficar muito sem paciência. Eu ia ficar com muito ódio. Ficou um pouco pessoal. Agora eu me senti um pouco ofendida daquelas. Tô brincando. Eu sou professora também, mas eu não tenho paciência pra aluno que faz pergunta burra. Ô, Luísa, mas sabe o que você falando? Mas sabe você falando agora? Toda vez que eu fizer um aluno pensar muito agora, eu vou lembrar disso e eu vou me conter. Desculpa. Mas é pro bem Pelo dele, menos né? No limbo espiritual a gente pode dar só a resposta, né? A gente tira esse. A gente tira isso. Quanto tempo ele tinha ali, sabe? É um momento muito crítico, não dá pra você ficar E ele tá enrolando. confuso, né? Ele não sabe nem que ele existe, não sabe nem se ele tem cor. Exato. Enfim, achei desnecessário. E agora, pra gente limpar toda essa vibe ruim, vamos pro nosso momento Expecto Patronum. Bia, qual que é o seu patrono? Conta pra gente. O meu patrono... eu amo esse capítulo. Eu vou falar agora, é tudo, brincadeira. Não, eu não vou falar que é tudo. Eu gosto da ambientação, eu gosto da simbologia desse capítulo, eu adoro o trem. Eu adoro o fato de ser numa estação, então eu adoro, o meu patrono desse capítulo é Harry. Aqui a festa é sua, então é sobre. Amei, maravilhoso. Cami, conta pra gente qual é o seu patrono. Eu não sei. Eu estava procrastinando, porque esse capítulo ele é todo... É aquilo que você falou, que ele é metade, muito legal, ele é muito reflexivo, ele tem muita simbologia e ele é lindo, mas ele não me dá as respostas todas que eu queria e eu tava desesperada, falando, gente, falta metade de uma página pra acabar o livro, como assim? Falta muita explicação, muita coisa falta muita coisa pra acontecer, pra explicar, e tá acabando, a Harry Potter está acabando, então ele me dá muitos mixed feelings. E aí, por isso, eu acho que o meu patrono, ele vai justamente pro Dumbledore, que
né, como eu falei, eu estava muito triste de que o Dumbledore não ia aparecer mais pra explicar tudo, e ele aparece, e ele explica tudo, e eu acho que a participação é um personagem que é muito complexo, é muito interessante, então, o Dumbledore aqui, se humanizando, lidando com o boy lixo e explicando tudo, merece o patrono desse capítulo. Válido, muito válido. E o seu, Code? Olha, tem muita coisa, né, patronizável. Patronizing, aquela. Nada a ver. Pra usar aqui desse capítulo, sejam as citações maravilhosas, a ambientação, né, que a própria Bia falou, a presença do nosso querido, inigualável, né, rainha de todas, Dumbledore. Mas eu vou dar pro mistério. Eu acho que, pra mim, a coisa mais interessante é a ideia do mistério, sabe, tipo, das coisas serem... O melhor serem... é que foi o que você mais criticou no capítulo inteiro. Não, eu não critiquei, eu tentei especular dentro dele, justamente porque eu gosto. É mania de cético, ficar criticando todas as coisas que eles gostam. Ai, amigo, você é geminiano, pra cá. Não, eu estava investigando, porque eu gosto de investigar. Isso dá pra investigar se tiver mistério. Como é que eu vou investigar se não tiver mistério? Então, essa é a minha... Essa acho que é a coisa mais legal. Tudo tá aberto e conseguir comportar, né, tantas interpretações e visões de pós-vida, como a gente deixou claro aqui nessa nossa discussão. Sim. Bom, o meu patrono vai... Ai, vou dar um patrono duplo. Foi mal, Igor. É meu último episódio como host, então acho que eu posso. Tá podendo. Tô podendo. São as duas citações, os dois quotes, né, do Dumbledore que ficaram famosos, né, dele não ter piedade dos mortos pra ter piedade dos vivos. Acho bem frases canônicas, sabe? E sobretudo os que vivem sem amor, né? Muito forte essa parte. Exato. Também. E o claro que tá acontecendo na sua mente, né, Harry? Porque isso significaria que não é real. Mas tem o meu patrono extra, que na verdade, é um patrono pra mim, praticamente. Porque eu lembrei da porta do Ministério da Magia, da porta do amor. E como esse é um poder tão poderoso, que nem o Voldemort conseguiu conhecer, né? Então, sei lá, acho bem gay. Essa questão, tipo, romântica. Não romântica necessariamente, mas do amor ser um poder tão forte assim, sabe? Não, é pior que é romântico mesmo, porque não amor romântico afetivo, né? O romântico no sentido de idealista, essa coisa que endeusa o amor dessa maneira, assim. Sim, eu amo o amor. Eu acho que esse é um dos sentimentos mais transformadores, assim, que a gente pode sentir, sabe? E como a gente falou, é o cerne da saga, né? Amor e morte. É o amor e a morte, sim. Como tal fez a professora no Tony Darko. Bom, agora que já questionamos absolutamente tudo que aconteceu nos 7 livros da saga e respondemos todas as perguntas que faltavam, podemos partir para o último capítulo da série Harry Potter, A Falha do Plano. Tchau, Bia, obrigado. Obrigada, Bia. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo.